CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje em dia a tecnologia é tanta e facilita tanto a nossa vida que a gente tem praticamente um aplicativo para quase tudo do que a gente precisa, né? Exatamente. Até na área de saúde também, né? Tem aplicativo que mede tudo, tem smartwatch que mede tudo, que te dá quase o exame de sangue completo para você. Só que nessa de fazer cadastro, principalmente para esses aplicativos de saúde, vem uma preocupação, porque a gente tem que dar muito dado pessoal para esses aplicativos, não tem? Tem perigo nisso? Então, realmente a gente tem aplicativo para tudo, né? E uma área que está crescendo de forma muito significativa são os aplicativos de saúde, né? Uhum. Monitoramento de alimentação, monitoramento de sono, monitoramento de atividades físicas para isso, né? Então tem uma variedade imensa de aplicativos que tem essa situação, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né, com esses aplicativos de saúde, né, em relação a isso, né? Temos aí, como eu falei, vários tipos de aplicativos diferentes, né? E é um mercado que tem crescido de 2 dígitos a cada ano. Isso é um crescimento realmente bastante poderoso nessa questão, né? Nesse caso. Infelizmente, né, nem todos os desenvolvedores desses aplicativos têm em mente os melhores interesses dos seus usuários, né? Nem sabem como proteger os seus usuários dos dados, né, em relação a isso. Eles podem, né, ou seja, os desenvolvedores podem economizar, né, nas medidas de proteção de dados, né? Olha. Ou nem sempre deixar claro quanto das suas informações pessoais são compartilhadas com terceiros, né? Então, vamos ver alguns riscos da nossa privacidade e segurança no uso desses aplicativos e como você pode se manter seguro. Então, principalmente a proteção as preocupações com segurança de dados, né, para isso. Então, os riscos de proteção à segurança de dados decorrem basicamente do fato que os desenvolvedores não seguem as regras e práticas recomendadas de cibersegurança. Isso pode, por exemplo, incluir aplicativos que não recebem atualizações, então tem falhas de segurança e aí, se essas falhas não são corrigidas, você e os seus dados ficam vulneráveis a essa situação, então isso é uma questão importante, né? Outra questão são transmissão de dados de forma insegura. Alguns desses aplicativos, ou a maioria deles, manda seus dados de cadastro ou de atividades físicas para um servidor na internet, né? E esse servidor na internet nem sempre está bem protegido, né? E também tem uma situação em que o dado em trânsito também não é protegido adequadamente. Então, se alguém invadir lá o servidor, né, daquele aplicativo ou monitorar o tráfego, pode ter acesso aos seus dados, né, para isso, né, nessa situação. Outra questão é a parte de não ter aquela autenticação de 2 fatores, né, que melhora bastante a segurança dos usuários, ou seja, aplicativos que são protegidos apenas por senha, né? Isso é bastante complicado. Se tem senha e biometria, ou senha e aquela outra contrassenha, ok, ótimo, né? Mas quando não tem isso e a proteção de privacidade apenas a senha, isso é preocupante também nesse caso, né, para isso, né, nessa situação, né? E aí a gente tem que ficar atento, inclusive, então, em relação ao fornecedor. Que fornecedor é esse do aplicativo? Ele é um fornecedor que já tem um histórico de mercado, esse aplicativo já tem muito tempo de uso, ele está sendo atualizado frequentemente nesse caso, então essa é uma primeira preocupação. A segunda preocupação é aquele compartilhamento de dados excessivo com outras empresas, né? Então, as informações de saúde, né, exames, né, são altamente confidenciais, né? E aí, se o aplicativo que coleta esses dados, eles não tratam adequadamente e principalmente compartilham esses dados com terceiros sem a sua autorização, isso é um valor preocupante também, porque esses dados podem ser utilizados, né, para até coisas de golpes ou até uso contra você mesmo. Uma empresa de seguros, por exemplo, usar esses dados para negar um seguro a alguém, por exemplo. Então, essa é uma situação, né? Outra questão também que os aplicativos, a gente deve observar, se os aplicativos eles permitem que você exclua seus dados, né? Muitos aplicativos, uma vez que você colocou os dados lá, eles não permitem que você exclua esses dados posteriormente, né? E aí é um problema, né?
nessa situação. Então, ele tem que atuar, ele tem que permitir que você exclua dados que você não queira mais. Vamos imaginar que você não quer mais usar aquele aplicativo. Então, você deve ter uma função que você encerra a sua conta, né, seu login, sua senha, mas também apaga os dados de saúde, os dados que foram coletados ao longo do uso daquele aplicativo lá no servidor, nessa questão, né, para isso, né? Perguntas. Muitas perguntas. Mas termina o seu raciocínio, que aí eu faço o pacote completo. Não, tranquilo. E aí, a última questão que a gente tem que comentar também é aqueles textos que a gente normalmente, infelizmente, não lemos, né? Quando você instala um aplicativo desse, normalmente tem lá o chamado de políticas de privacidade. Nossa, aquilo é imenso, Gilberto. Exato. Infelizmente, é essa situação. Então, ou seja, o fabricante lá do aplicativo, ele coloca uma quantidade de termos lá explicando, né, exatamente o que ele vai fazer com aqueles dados, quanto tempo ele vai coletar, como ele vai coletar, se ele vai ou não compartilhar aquilo com terceiros. Infelizmente, são textos muito longos, muitas vezes alguns até adotam uma linguagem jurídica que é difícil de entendimento da maioria das pessoas, nesse caso. Existe um movimento na internet. Isso não vale só para os aplicativos de saúde, não. Para todos os aplicativos, inclusive aplicativos de navegação, sites, né, que ele deve ter uma política de privacidade escrito para pessoas comuns, né, ou seja, para pessoas que entendam exatamente o que está sendo coletado, como está sendo coletado e o que vai ser, ou se vai ser compartilhado com terceiros nessa situação. Então, essa é uma questão também que a gente precisa observar nesse item, né, para isso. Menino, eu não sei de quem, até hoje, talvez você tenha conseguido ler essas permissões inteiras. Eu li de alguns, né, mas confesso que não li de todos, né? Ou seja, alguns aplicativos, né? E alguns aplicativos me deixaram bastante assustados, inclusive, em relação a isso. Não de saúde, mas, por exemplo, o Threads, né? Que é o aplicativo lá do Instagram lá, né? Eles, se você ler a política de privacidade deles, você não instala o Threads, né? Porque, assim, ele coleta absolutamente tudo a seu respeito, né, para isso. Eu não instalei, não criei nenhuma conta no Threads, exatamente porque, assim, achei extremamente abusivo nesse caso. O Facebook é a mesma coisa também, né? Ele é extremamente invasivo. O aplicativo Facebook no seu smartphone monitora tudo sobre você também, né? Então, eu recomendo também que quem puder, né, não ter esses dois aplicativos instalados no celular. Agora, vamos lá. Tem gente que instalou o Threads, mas usa só para ver, não publica nada. Ainda assim, corre o risco de ser espionado, digamos assim? Ainda sim. Está claro lá no Threads, ele fala lá que ele monitora compras, navegação, né, que você tem, dados pessoais, assim, arquivos que você abre, né, tudo no celular ele monitora. Mesmo que você use o Threads, não é para publicar, é só para acompanhar outros perfis, ainda assim o aplicativo está monitorando o que você faz. Beleza. Bom, vamos lá. Vou fazer algumas perguntas relacionadas a alguns itens que você colocou aí para gente, a respeito da autenticação de 2 fatores. Para todo aplicativo, você consegue fazer autenticação de 2 fatores? Infelizmente, não. Essa é uma pergunta interessante mesmo, porque os grandes portais, a maioria dos portais maiores, tipo Outlook, Gmail, Facebook, Instagram, né, o próprio WhatsApp, tem, LinkedIn também, tem autenticação de 2 fatores, né, para isso. Alguns sites não têm isso, infelizmente não tem. Se forem sites em que os dados que você fornece são dados genéricos, não são dados pessoais, né, a não ser que você coloque lá nome e e-mail e senha, né? Esse tipo de site não é necessário, basicamente, você ter uma autenticação de 2 fatores. Mas sites que armazenam, né, que coletam e armazenam dados mais sensíveis, então CPF, dados de endereço, né, parte de a navegação que você faz, esses dados você ele deveria, pelo menos, oferecer a opção de você criar uma autenticação de 2 fatores. Mas aí como é que você sabe, é meio que uma armadilha, uma trama isso, né? Como é que você sabe que determinado aplicativo não te permite fazer a autenticação dos 2 fatores e também, juntando com a minha outra pergunta, não vai te permitir apagar seus dados? Você tem como saber isso antes de colocar seus dados?
Então, a questão de se vai permitir ou não a remoção dos dados está na política de privacidade. Tem que estar escrito lá se ele vai permitir ou não vai permitir que você remova os seus dados entrados na aplicação. Então, antes de você colocar os seus dados, você vai olhar a política de privacidade, né, para isso. Por isso que assim, é importante, em algumas situações, principalmente em aplicativos mais críticos, você leia a política de privacidade, né? Quanto à questão de autenticação de 2 fatores, na parte lá de criação da conta, normalmente os aplicativos que têm autenticação de 2 fatores já te oferecem, na criação da sua conta, né, login, senha, e já pergunta se você quer criar uma autenticação de 2 fatores já imediatamente, na hora da criação da conta, entendeu? Então se você estiver criando e ele não te perguntar isso... Ele já fica com o pé atrás. Pode ser que você lá na configuração, depois de ter criado sua conta, lá tenha a opção de você ativar a autenticação de 2 fatores. Pode ser, né? Mas aí é bom você olhar lá na parte de conta, né, do seu perfil dentro do aplicativo. Uhum. Gente, só para dar uma reforçada aqui também no que o Gilberto falou, não é excluir a conta. Porque excluir a conta, você praticamente exclui de qualquer lugar, né? De qualquer aplicativo. É excluir os dados que você inseriu nessa conta, nesse aplicativo. Só para dar essa reforçada. Para a gente dar um exemplo, né? Imagina que você tem um aplicativo de monitoramento, faz monitoramento de atividades físicas. Então, você faz sua atividade física e isso fica registrado. Nesse dia você correu tantos quilômetros, com tal frequência cardíaca, depois você pedalou tantos quilômetros no outro dia. Esses dados vão sendo armazenados pelo aplicativo, né? Então, se você simplesmente elimina a sua conta, não quer dizer que esses dados que ele monitorou, que ele tem salvo lá, realmente foram apagados do banco de dados dele. Então, ou seja, além de você remover sua conta, esses dados também deveriam ter sido removidos, né, do banco de dados deles também. Beleza. Agora, uma última pergunta, Gilberto. Quando você fala que alguns desenvolvedores, até para economizar, evitam certos passos de segurança, né, para o usuário, eles economizam com o quê? O que eles ganham com essa economia? Velocidade de desenvolvimento, que aí o código fica mais simples, então eles não precisam se preocupar com essa questão de criptografia, né, com questão de autenticação, né, com proteção dos dados que estão armazenados no celular ou na nuvem. Então, ou seja, é simplicidade. Eles querem, muitas vezes, lançar um produto rapidamente no mercado, né, para sair à frente da concorrência, né, e aí o que ele faz? Ele simplifica a função, ele coloca as funcionalidades do aplicativo lá, mas ele não se preocupa com a segurança, não fez teste de segurança para saber se o aplicativo tem alguma vulnerabilidade ou não, né? Ele não se preocupa em incluir, né, características de segurança no aplicativo porque ele quer velocidade. Basicamente, ele quer lançar logo o produto dele no mercado. Isso é uma coisa que ele pode consertar ou acertar no decorrer aí do processo, do uso mesmo, da inscrição dos usuários, do uso do aplicativo? Pode. Inclusive, a gente tem um excelente exemplo, que é o próprio WhatsApp. O WhatsApp, quando ele foi lançado, ele tinha sérias falhas de segurança, né? Inclusive, não tinha autenticação de 2 fatores quando ele foi lançado. Ao longo do tempo, a gente viu que o WhatsApp ele incluiu várias funções de privacidade. Por exemplo, autenticação de 2 fatores, envio de visualização única de áudio, vídeo e foto, por exemplo, que foi bem interessante. Conversas privadas também, né? Conversas protegidas também. Ou seja, o próprio WhatsApp ele vem com um tempo melhorando a segurança do aplicativo, né? Ou seja, então ele pode fazer isso ao longo do tempo, com certeza. Beleza. Bom, gente, estamos falando aí dos riscos que você pode correr ao usar determinados aplicativos aí que fazem monitoramento de saúde, né? Então, ficam as dicas do Gilberto Sudré para você não ter seus dados vazados, usados de forma inadequada e também para não cair em golpe, né, Gilberto? Que como toda quarta-feira a gente tem aí, o golpe tá aí, né? Exatamente. O golpe tá aí. Vamos lá, Gilberto, qual é o novo golpe do mercado que está assustando nós, usuários? O golpe dessa semana, Patrícia, é o chamado Ghost Tap, né? Que é um malware que frauda compras de NFC, aquelas compras por aproximação. Uau! Né? Exatamente. Os aplicativos afetados, eles transformam o celular numa máquina de leitura de NFC. E aí, o que acontece? Uma vez instalado esse malware, esse vírus, permite que os atacantes usem dados do NFC, ou seja, daquelas de pagamentos, dados de pagamento, remotamente, para fazer transações golpistas parecerem pagamentos feitos pela pessoa, né?
Em geral, essa infecção, né, desse malware, ele vem através de smishing, que são aqueles SMS fraudulentos que você recebe no seu celular. E aí o usuário, ele clica naquele SMS, naquele link que veio no SMS, e aí o malware é instalado no seu celular, ou através de phishing, que é aquele faz via vídeo, né? Que faz uma chamada de vídeo, né? E aí nesse caso, quando você atende, isso infecta o seu celular, né? Esses dados do cartão são enviados, né, para um servidor, né, na nuvem, né, que é controlado pelos golpistas, e aí eles têm acesso a essa informação e conseguem fazer transações, né, com seus dados em relação a isso. Então, por isso que é importante a gente identificar, né, para combater essa ameaça, é necessário a gente entender que, de novo, né, mensagens que você não solicitou, mensagens que são de fontes que você não conhece, que chegaram até você via WhatsApp, via e-mail, via SMS, não clique nos links, porque essa é uma grande porta de entrada de malware nos celulares. Pois é, você estava falando, eu não uso a aproximação do celular para pagamento, eu não uso nem a aproximação de cartão para pagamento, né? Mas só por segurança eu fui lá conferir se o meu NFC está desligado. É bom, exatamente. Lá. Sim, um grande alvo desse tipo de ataque são aquelas carteiras digitais que você lê o cartão no seu celular e ele fica armazenado no seu celular, né? E a partir daí você usa o celular para pagar as contas disso. Assim, eu concordo que é uma forma de pagamento bastante confortável, que você não precisa levar nada no seu celular, já que tudo está no celular, né? Ou seja, CNH, documento do carro, título de eleitor, está tudo no celular. Também o seu cartão de pagamento também está no celular também para isso. É bastante confortável, mas junto do conforto sempre tem o problema da segurança. Beleza. Bom, Gilberto, obrigada por estar conosco aqui nessa quarta-feira, trazendo essas informações e essas dicas para os nossos ouvintes. E até sexta-feira, porque sexta-feira tem mais, né? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pela audiência e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.